Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira 24 de agosto, do Opinião 2.0. Vai comentar, analisar as notícias com você, o médico Benjamin Rodrigues Lopes. A primeira notícia que a gente vai analisar, Benjamin, é uma notícia prosaica, é um incidente, mas que tem repercussão, tem influência assim, na vida de praticamente todas as pessoas hoje, porque praticamente todos os moradores da Baixada hoje, no resto do Brasil, têm pets. É muito grande a quantidade de pets. E domingo em Bertioga, um pitbull, num lugar destinado a pets, ele matou um Yorkshire. O pitbull é um cão de médio para grande porte, mas muito forte, né? E o Yorkshire é uma raça pequenininha, um cão doméstico, né, de apartamento. Isso já tinha acontecido um incidente parecido em São Vicente na semana passada. 2 pitbulls mataram um pincher, na casa do pincher, entraram na casa e mataram. Para o dono de um cachorro desse tipo, que foi morto, é devastador isso, né? Você tem um cachorro de estimação, um pet desse, e um outro cachorro matar, olha aí a fotografia dele do sul, é devastador. Alguma coisa precisa ser feita. O dono do pitbull, há recomendações para ele ser mais cuidadoso, usar focinheira quando anda na rua, né? Eu tenho visto muito, Benjamin, a cena de pessoas que têm pets pequenos, como o Yorkshire e o Pinscher, quando cruzam com outro cachorro grande na rua, colocar o cachorro no colo, inclusive, mas às vezes nem isso adianta, né? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa noite para quem nos telespectadores. Quem nos vê à noite na retransmissão. É muito difícil, Paulo, a gente falar dos gostos e dos amores dos outros. Tudo aquilo que a gente ama para nós é correto e para os outros é estranho. Eu tenho um cachorro, um micro maltês de 1,2 kg, que é muito bravo. Então, assim, se eu ando com ele na rua, agora não que ele já está mais velhinho, não sai muito de casa, mas ele latia para os outros animais maiores. E a gente brincava que ele ia matar um pitbull qualquer dia desse engasgado, porque o pitbull engole ele. É difícil. Nós estamos passando por um momento, na nossa região especificamente, no Brasil como um todo, de uma devoção aos animais, aos pets. Em alguns momentos a gente extrapola. Eu tenho falado assim, olha, eu gosto de cachorro, mas eu acho que cachorro tem ambientes que ele não tem que estar. O shopping, como alguns shoppings na região liberaram, não é um ambiente para cachorro. Ele é um animal, ele não controla os seus instintos básicos de evacuar, de urinar. Ele é um animal, ele reage às vezes pelo instinto. Alguns acham que o animal também tem consciência, mas é uma consciência diferente. Foram criados espaços na praia para os pets, que eu, como médico da saúde pública, acho estranho. A gente lembra de um ex-prefeito que soltou gatos na praia para comer os ratos e tivemos uma epidemia de bicho geográfico. Do mesmo modo, os cães de grande porte, principalmente a raça dos pitbulls, é uma raça que está vira e mexe associada com agressões físicas, ou por problemas da raça, ou por problemas de condicionamento. Então, algumas coisas nós precisamos repensar. Hoje, a gente também tem uma grande quantidade de cachorros soltos na rua ou que fazem as fezes na rua e acabam contaminando as nossas praias. Quando eu fui secretário em Guarujá, Paulo, já há muitos anos atrás, nós implantamos um processo de colocar chips, um chip em todos os animais, para localizar o dono, em caso de extravio do seu animal, a gente nem fala mais dono hoje, a gente fala em tutor, porque era muito comum no Guarujá, por exemplo, antigos donos abandonarem seus cachorros. Na primeiro sinal de violência com uma criança, algum móvel destruído, abandona. E a cidade não tinha como tomar conta deles. Vamos ter que evoluir para entender que cachorros, gatos, os pets, são diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Cães de grande porte, violentos, não conseguem conviver com cães de pequeno porte e com crianças. Foi um cachorro, poderia ser uma criança. Para o dono desse cachorro, talvez o peso seja muito próximo. A gente precisa pensar um pouco mais.
Nós temos vários políticos da região que defendem a vida animal, que defendem a integração dos animais, mas a gente tem que pensar primeiramente no ser humano e segundo, na própria condição de vida do animal. Em alguns momentos a gente acha que animal é gente e quer tratá-lo como gente, e ele não é gente, eles são animais. Tem um denominador comum nas duas notícias, a de São Vicente e a de Bertioga, de que as tutoras dos animais, dos pets que foram mortos, as duas reclamaram da indiferença dos tutores dos pitbulls e as duas falaram isso que o Benjamin falou, podia não ser um pet, podia ser uma criança. Nos dois casos, eu fui falar disso aí. Em Santos, um motorista derrubou uma bomba de gasolina, manobrando para sair do posto. A gente tende a levar na brincadeira uma notícia dessa, porque parece barbeiragem, né? Imperícia na condução do veículo. Bateu em outro carro também, quando ele manobrava para sair do posto. E eu achei que era num posto onde eu mesmo abasteço, na Silva Jardim, mas tem dois, tem um que é na esquina da Afonso Pena, deve ter sido nesse da esquina da Afonso Pena, porque a notícia diz que é um posto Ipiranga, né? Eu não sei se é o... não, aí parece mais o que eu abasteço, que é o da Silva Jardim com a Luiz Gama. A notícia, eu procurei diversas fontes dela, está incompleta. Eu abasteço nesse posto. Ela não conta quem foi o motorista e se esse motorista foi uma barbeiragem ou se ele estava embriagado. Ou pode ter sido um mal-estar também, acontece às vezes, né? Mas... já aconteceu comigo, o meu carro é de câmbio manual. De vez em quando, ao dirigir um automóvel de câmbio automático, eu me confundo um pouco. Eu pensei nessa hipótese também, mas a notícia tem um complemento. Ele bate no segundo carro ou em outro carro quando tenta sair do local. Então parece que foi alguma coisa de erro de direção. Barbeiragem. Né? A notícia também está incompleta, porque se você olhar a imagem diz assim, carro derruba o preço da gasolina, porque ele derruba a placa de sinalização. Podia ter sido mais grave porque há vazamento, a possibilidade de alguém estar fumando, sei lá, acendendo cigarro ali perto, meio complicado. Uma outra notícia que tem um lado assim que a gente tende a levar para o bom humor, mas que também não tem nada de engraçado, é a prisão em São Vicente do MC Cauã. Por que tem alguma coisa interessante assim que a gente tende a levar para brincadeira? Porque talvez o maior sucesso do Cauã seja uma música chamada Mestre das Fugas, e agora ele foi preso por tráfico de drogas, condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. Em regime fechado. Eu não conheci o MC Cauã, graças a Deus. Eu não sou um fã de música, mas esse tipo de música é um pouco menos ainda. Mas assim, eu li a letra hoje, fiz a lição de casa, e ele desafia os policiais. Ele diz que vai atropelar, que tomem cuidado com ele e que ele vai passar por cima dos policiais civis. Acho que em algum momento assim tem muito policial ficando contente. E ele foi preso numa doceria. E ele ainda, a imagem é interessante, que quando ele está preso ele fala a seguinte frase: mais um inocente sendo preso. Assim, MC Cauã, não dá, né? Ele foi preso e condenado por tráfico de drogas. Bom, agora uma notícia, que não é notícia, né, mas é um tema que o Benjamin não fica muito à vontade para comentar. Ontem, no Jornal Nacional, foi a entrevista do Ciro Gomes, o candidato do PDT, candidato à 4ª vez à presidência da República. O que só você viu na entrevista do Ciro Gomes? Como dizia o Silvio Luiz, que hoje um ouvinte na Jovem Pan me corrigiu. Eu pensei que essa frase era do Osmar Santos, mas é do Silvio Luiz. O Paulo brinca comigo, mas aqui nós somos Isenção Futebol Clube, totalmente isentos. Eu não consegui ver a entrevista completa, mas algumas coisas já me chamaram a atenção. Primeira coisa é que foi uma entrevista. No dia anterior chegou mais a quase que uma cariação. Um debate. Né? A posição do jornalista era diferente. É um Ciro Gomes diferente do Ciro Gomes que foi no Roda Viva.
ele estava mais à vontade, ele estava equilibrado. Por diversas vezes ele brinca com os jornalistas. E o que me chamou a atenção, Paulo, a gente discutia em off se o Ciro Gomes é o candidato mais preparado ou é o mais com instrução formal. Ele é muito inteligente, ele conhece a fundo os problemas nacionais. Mas a entrevistadora faz essa pergunta, e por isso que eu falo que ele talvez não seja tão preparado. Porque ela questiona assim, olha, se o senhor ganhar, o senhor hoje tem 70% da população que está votando nos outros candidatos. Na melhor das hipóteses, o seu partido não fará a maioria. Como se o senhor é tanto do confronto, vai conseguir compor? E ele começa a discutir, falar sobre isso. Em algum momento ele fala para jornalistas que ele vai repensar o comportamento dele em função do comentário dela. Então me parece que é um Ciro Gomes que está tentando ocupar um espaço que não existe. Assim, nós temos hoje na no terceira cenário, via? Eu digo que nós temos duas grandes estrelas no céu dessa eleição. De um lado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do outro lado, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que eles são responsáveis por quase 70% das intenções de voto. E da terceira possível via, o Ciro Gomes tenta, mas não convence. O Ciro Gomes ontem, ele me pareceu que ele tocou de maneira muito interessante em alguns temas que são muito importantes para o país e que a gente não vê atuação política nesses temas. O primeiro que me chamou a atenção foi a análise dele do sistema de governança política no Brasil. Ele disse que esse sistema de governança, que é chamado de presidencialismo de coalizão, porque precisa de um bloco partidário no Congresso, é um sistema falido, mas ele exemplificou por quê. Ele falou, vamos ver, desde a Constituinte, que instituiu esse sistema, o primeiro presidente, Collor, sofreu impeachment. O segundo presidente, Fernando Henrique, o partido dele nunca mais elegeu um presidente. O terceiro presidente, o Lula, foi preso. A quarta presidente, que foi a Dilma, sofreu impeachment de novo. O Temer foi preso, que era o vice da Dilma. O Itamar saiu ileso, né, que era o vice do Collor. E ele falou que o Bolsonaro sai desmoralizado, assim, pela aliança com o Centrão. Então ele fala que esse sistema de governança é falido. E ele tocou de uma maneira original, com exemplo, prático, num tema que é realmente muito importante e que a gente não tem tido atuação política, não tem tido uma preocupação com isso, não é? A gente, na brincadeira, fala que não é um presidencialismo de coalizão, é um presidencialismo de coaptação. Você tem que fazer uma maioria de qualquer maneira. O Ciro Gomes erra em dois momentos nessa análise dele. Primeiro, e é importante deixar muito claro, o presidente Lula não foi preso no mandato, no exercício depois, né, do poder. O Temer também não, foi depois também. Após o seu presidente. Mas se você jogar um pouco antes e abrir esse leque, desde a implementação da República do Brasil, diversos presidentes ou sofreram golpes ou morreram no poder. É muito difícil essa sucessão. O presidencialismo no Brasil sempre foi um estilo de governo extremamente dificultoso. Se vocês lembrarem um pouco antes do golpe de 64, nós tivemos a implantação do parlamentarismo com uma possível saída. Nós já tivemos um plebiscito que votou contra o presidencialismo. Contra o parlamentarismo. Parece, ao meu ver, que o presidencialismo no Brasil é muito semelhante à democracia. É ruim, mas não tem nada melhor até agora. A gente ainda não conseguiu criar algo. Talvez, e aí ele acerta, de propor uma reforma do sistema eleitoral. Enxugamento do número de partidos. Não dá para ter quase 30 e poucos partidos disputando, não tem 30 e poucos líderes para você conversar. Acho que a gente tem que repensar a forma de financiamento. Não é justo que seja o povo, através do financiamento público, que financie os partidos. A gente tem que repensar, e aí é uma sugestão pessoal,
o nível de representatividade dos nossos parlamentares. Há uma pesquisa feita recentemente, a gente pode fazer essa pesquisa na brincadeira entre nós. Talvez o Paulo não, que tem uma memória avantajada, ele vai responder de primeira. Você que está me ouvindo em casa, no trabalho, você lembra em quem você votou para deputado ou para senador na última eleição? Você lembra em quem você votou para vereador há 2 anos atrás? A gente esquece. E quando a gente esquece, a gente não cobra. E quando a gente não cobra, a gente assina um cheque em branco para os maus políticos. O segundo tema que eu pretendo abordar da entrevista do Ciro é relativo à área de atuação do Benjamin, a saúde pública, a medicina. Ele, com números também, ele criticou, assim, de maneira extremamente objetiva, o enfrentamento da pandemia no Brasil. Ele elogiou o ex-governador de São Paulo, João Dória, pela iniciativa de buscar a vacina. Ele disse que o Brasil teve a vacina graças ao João Dória, mas ele falou principalmente que o Brasil tem 3% da população mundial e teve 11% das mortes por Covid no mundo. São números impressionantes. Eu não tinha me atentado ainda para esses números. Depois do intervalo, o Benjamin comenta. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quarta-feira, quem está analisando as notícias com você é o médico Benjamin Rodrigues Lopes. E o que ele vai analisar agora é a análise, a crítica do Ciro Gomes ontem no Jornal Nacional ao enfrentamento da pandemia no Brasil. Os números que o Ciro apresentou são números que fazem a gente pensar. O Brasil tem 3% da população do mundo, mas teve 11% das mortes por Covid no mundo, o que dá um indício, que dá uma pista de que o enfrentamento foi muito ruim. Ele elogiou também, ele creditou ao ex-governador de São Paulo, João Dória, o fato do Brasil ter tido a vacina, a primeira vacina para o combate do Covid. Benjamin. Novamente no Isenção Jornalismo Clube, é assim, o Ciro Gomes acerta, e eu volto a dizer, ele é extremamente bem informado, ele lê muito sobre isso. Na pandemia do Brasil, a gente tem quase que uma receita de bolo perfeita de tudo aquilo que não deveria ser feito. E isso, apesar de ter uma epidemia no começo do século passado, 1912, por aí, da gripe espanhola, que nos ensinava, nos deixava para os leitores mais capazes de saber o que teria que fazer. Então, basicamente, a gente tinha 3 grandes pernas que se enfrentam uma pandemia. A primeira, numa pandemia respiratória, em que mata numa proporção pequena. É isso mesmo. O vírus da Covid não mata muito, mas ele pega muito. Por ele pegar muito, os poucos que morrem se tornam muitos. Então, o que tinha que ser feito? Isolamento inicial, para que o vírus passasse, andasse de uma maneira mais lenta. Um isolamento seletivo, principalmente em 2 populações. As pessoas idosas, as pessoas imunodeprimidas, as pessoas que eram mais sensíveis a essa doença. O segundo isolamento específico é o isolamento das crianças. O principal vetor de transmissão são as crianças na escola, porque elas transitam, elas não respeitam as regras de use máscara, lave a mão, não se abrace e acabam levando para casa. E aí, Paulo, é uma diferença do debate de ontem e de anteontem. O presidente Bolsonaro, ele fala correta e erradamente. Ele fala, não, tem pesquisas que mostraram que as pessoas pegaram em casa. Lógico, as que não saíram para a rua foram pegas em casa por quem trouxe o vírus da rua. O isolamento era fundamental. Este isolamento achata a curva. Mas só adianta achatar a curva se eu descobrisse um remédio, e aí novamente, o presidente erra quando ele fala que o remédio era cloroquina. E insiste quase que até semana passada com isso. Não era cloroquina, não tinha efeito e fazia mal. O remédio foi a vacina. E aí, eu docemente constrangido
tenho que bater palmas, talvez somente por este motivo e talvez por esse único dia na minha vida, ao ex-governador João Dória. É graças à briga dele pessoal com o presidente e a fé na ciência que nós tivemos vacina no Brasil. Não é a única vacina, mas foi a primeira. Foi que no começo da história da vacinação foi quem segurou as pontas. É uma vacina não tão eficaz, é uma vacina que tinha problemas, mas era a vacina. Enquanto o governo federal negava a vacina da Pfizer, atrapalhava com as brigas, com as ofensas à China, que não mandava os insumos, era o João Dória que garantiu o início dessa vacinação. Não é à toa que o lema dele era o governador do estado que mais vacinou, a cidade capital do mundo na vacinação. É mérito do ex-governador. Por último, e aí aproveitando para dar a última estocada no ex-presidente, fique em casa, tome a vacina, mas tem que sobreviver. As pessoas foram para a rua porque tinham que ganhar dinheiro, porque o governo federal não queria dar o auxílio. Quando ia dar o auxílio, era de pequena monta. Foram os partidos políticos que fizeram que fosse para R$600. E, pasmem, acabou o auxílio na vigência de grande quantidade de casos da pandemia. Voltou agora às vésperas da eleição. E aí, Paulo, diferente do Ciro Gomes, o atual presidente não teve a hombridade de pedir desculpas pelos erros. Nós vimos que o Boris, eu sempre esqueço o nome do primeiro-ministro da Inglaterra. Boris Johnson. Pediu desculpas porque errou. Alguns também mandatários de países da Noruega ou da Suécia também pediram desculpas. O nosso presidente não, nem mostrou empatia. Ciro Gomes preparado. Nosso presidente não tem empatia. Talvez a gente precise de alguém com experiência e com empatia. O Ciro Gomes tocou também outros pontos interessantes na Amazônia, com o desmatamento como uma questão cultural, já que a Amazônia foi povoada em décadas anteriores, estimulando o desmatamento. E para o morador da Amazônia hoje é confuso entender essa questão do desmatamento proibido. O Ciro Gomes disse que teria que ser mais claro. Ele também se manifestou contra a reeleição, porque o mandatário que se elege para ser presidente, governador ou prefeito, fica o tempo todo preparando a reeleição e dá, às vezes, mais prioridade a isso do que a governar. Mas o ponto que eu gostaria que você analisasse, Benjamin, é um outro ponto que é muito importante, que o Ciro Gomes tocou, que é uma questão grave nacional e que eu não vejo ser abordada politicamente também, que é a questão de que a gente está preparando para daqui a 15 milhões uma geração de 50 milhões de brasileiros que vão chegar à velhice sem a previdência, quando a gente estimula o empreendedorismo, né? E quando a gente descuida dessa parte previdenciária. 50 milhões de brasileiros daqui a 15 anos é uma preocupação concreta que o Ciro Gomes demonstrou ontem e é um problema real. É um problema real e nas duas esferas, tanto no público quanto no privado. Grande parte das prefeituras estão criando uma bomba relógio com seus funcionários que têm um regime de aposentadoria própria e que é baseado em quem entra, sustenta quem sai. As prefeituras de quase todas as cidades do Brasil, os governos estaduais também, pararam de contratar novos funcionários de carreira, terceirizaram. Vai chegar um momento que essa conta não fecha. No Brasil, esta conta não fechará com a nossa enorme massa de desempregados que não vão ter tempo de contribuição e que vai ter um grande problema na sua terceira idade, quando a sua capacidade laborativa vai estar extremamente prejudicada. Parece um pouco essa reforma da Previdência, é uma reforma mágica. Ela resolve o problema agora, aumenta o caixa do governo, mas deixa a bomba pronta para estourar lá na frente. O Ciro Gomes acerta com isso. Novamente na economia, na questão do meio ambiente, a gente tem várias Amazônias. A Amazônia é um dos maiores biomas do planeta.
Nós temos populações que moram em áreas de desmatamento, temos cidades grandes, como é o caso de Manaus, mas temos uma infinita rede de pequenas agrovilas que foram abandonadas. Ninguém aqui pede o congelamento da Amazônia, porque nós temos aproximadamente 30 milhões de brasileiros morando lá, que precisam ter meios sustentáveis de se desenvolver. A Amazônia caminha muito com o agronegócio responsável, caminha muito também com o ecoturismo responsável e caminha muito com áreas de tecnologia. A Zona Franca de Manaus é uma característica dela. O que a gente não pode é só falar do desmatamento, da queima e esquecer a população. Manaus é uma capital em que grande parte da sua população não tem acesso à água tratada e esgoto tratado. Polui o próprio rio que banha a cidade. Nós temos áreas na Amazônia em que, pelo garimpo e pelo desmatamento, os seus rios estão sendo destruídos e envenenados. O olhar da Amazônia é muito além de que só apenas apagar o incêndio. A série de entrevistas do Jornal Nacional da Rede Globo com presidenciáveis teve o Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, na segunda-feira, Ciro Gomes, candidato pelo PDT pela quarta vez, candidato à presidência, na terça. Na quinta é o candidato do PT, da coalizão de 10 partidos, Luiz Inácio Lula da Silva. E na sexta-feira é a candidata da terceira via, do MDB e do PSDB, a Simone Tebet, tem a Mara Gabrilli como vice do PSDB, ela é do MDB. Hoje seria o André Janones, do Avante, é do Avante, não é? Isso. Que não será do PROS, não, do Avante, que não será candidato, desistiu e apoia o Lula. Não vai ter, então, hoje a entrevista. Muita gente pensa porque é o dia do futebol. Não, é porque o André Janones, o critério foi os 5 primeiros colocados na pesquisa Datafolha de 28 de julho. O André Janones desistiu, então não vai dar entrevista hoje, ele apoia o Lula. Mas ele se envolveu em acusações, ele recebeu acusações de rachadinha e se envolveu numa polêmica com o youtuber Rica Perrone. Benjamin. Hoje, ele é do Avante mesmo. Avante. O André Janones... Quem era do PROS, que também desistiu, também foi desistido, né? Era o Pablo Marçal. O Janones é do Avante, mas não desistiu. Ele desistiu da candidatura. E o ex-governador que também foi desistido, apesar de ser o rei da vacina. O André Janones está vivendo um inferno astral. Ele desiste da campanha, mas ele é mais do que apenas uma desistência. Ao mesmo tempo que ele desiste, ele já entra na campanha com todos os seus poderes de comunicação, de mídia, redes sociais, né? Muito forte em redes sociais. Lula. E está pagando um preço por isso. Hoje ele sofre uma denúncia de rachadinha. E é engraçado que a matéria parece que é um ex-funcionário dele que estaria fazendo a denúncia, de nome Queiroz. Eu acho que deve haver uma maldição dos Queiroz. É um bom momento para a gente relembrar que o Queiroz, o outro Queiroz, também estava envolvido na rachadinha com outro candidato. A denúncia foi hoje, existe toda uma discussão na rádio, nos jornais. Ele também está sendo acusado de assédio moral, mas eu acho que a gente tem que esperar um pouco para ouvir. Vamos ouvir o André Janones, deputado federal, se manifestar. O que a gente tem visto é que faz parte de uma cultura de muitos e muitos deputados esse processo da rachadinha. Acho que é um bom momento a gente rediscutir toda essa situação. E essa situação, às vezes, é causada também por algumas coisas muito engraçadas. Não sei se o ouvinte tem noção que em algumas cidades o salário dos assessores é maior do que o salário dos vereadores, do que dos deputados, o que já quase indica que há uma redistribuição desses rendimentos. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Pô, eu achei que eu ia ter que cantar.
Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nessa quarta-feira, quem está analisando as notícias com você é o médico Benjamin Rodrigues Lopes. Benjamin, tem uma notícia que também é da sua área, mas que me afeta diretamente. Os meus filhos brigam muito comigo quando eu adiciono sal a algum alimento pronto na mesa. Eles querem me matar quando eu ponho sal. Eu acho um ataque injusto, porque eu só coloco sal na batata frita, que precisa de sal, e na pipoca, e mais nada eu coloco sal. Mas um estudo britânico do Biobank, que é o banco de dados da saúde pública do Reino Unido, a conclusão é forte, é impressionante, o estudo é muito sério. 500 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas foram acompanhadas durante 9 anos, e a conclusão do estudo é que as pessoas que acrescentam sal aos alimentos prontos, elas têm 28% de mortes prematuras mais do que quem não faz isso. Acho que eu vou ter que aprender com os meus filhos. Não, eu estava esperando essa notícia desde hoje de manhã, que eu acompanho as diversas atividades de Paulo Schiff. Falei, ele vai preparar essa que vai pingar na minha frente. No caso do Paulo, que já tem 10 mil anos, a gente não pode falar em morte prematura, já é tardia. Já seria, mesmo que seja a qualquer momento, é tardia. Já 10 mil anos. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que existem 3 grandes venenos na nossa cultura ocidental. O primeiro é o sal de cozinha, o segundo é o açúcar refinado e o terceiro a farinha branca. Nós, seres humanos, estamos na face da Terra há alguma coisa em torno de 2 milhões de anos, desde que o primeiro homem erectus assumiu a face da Terra, passou por o Neandertal e hoje somos Homo sapiens, né? É o nome da nossa espécie. E nós apenas há algo em torno de 400, 500 anos, comemos sal, açúcar e a farinha refinada. Não são alimentos próprios para o ser humano, são alimentos que fazem muito mal. O sal de cozinha está diretamente relacionado com a hipertensão arterial, que hoje é uma das principais causas de morte na civilização ocidental. O açúcar refinado e a farinha está associado com a epidemia de obesidade da nossa geração. Eu via hoje de manhã na rádio, que eu assisto, que eu escuto sempre, um comentarista com uma imagem que é perfeita. Pegue uma imagem da Praia de Santos da década de 40 e 50 e ponha uma do lado de hoje. Os biquínis diminuíram, as barrigas aumentaram. O estilo de vida do homem civilizado é um estilo de vida que está fazendo mal ao nosso corpo. Os meus amigos gregos diziam que mens sana in corpore sano. Temos que cuidar. Mas a gente não resiste. Porque a cultura, e o Paulo é um trabalhador da cultura, ela é muito poderosa. Não há uma única pessoa que não consiga resistir ao som da garrafa do refrigerante abrindo e não tenha vontade de beber. Não tem uma única pessoa que fique sentada à mesa de um restaurante com um prato de batata frita que não pegue automaticamente o sal para entupir. Não tem. Eu tomo meu café da manhã todo dia com chantilly. Hábitos perversos. O médico e o legislador pode ajudar. Então, uma das coisas que a gente já vê em algumas cidades é uma proibição, Paulo, formal aos donos de restaurante de deixar o saleiro à mesa. É proibido. Se você quiser o sal, você vai pedir à parte, para tentar quebrar este impulso que faz muito mal à saúde. Isto valeria para o sal, para o açúcar, a farinha não, que já vem misturada. Um outro problema é que a gente começou a comer cada vez mais comida pré-preparada. Eu tenho um filho de 7 anos, uma esposa, moro com a minha mãe, e um dos meus pequenos prazeres que eu resolvi ter nos últimos 5 anos é o ato de cozinhar. Não sou um grande culinarista, mas faço uma carne, uma batata cozida, frito um ovo, faço a minha comida. A maior parte das pessoas estão comprando comidas prontas, entregues ou pré-preparadas, cheios de conservantes. Isto ajuda a explicar uma epidemia de doenças de degeneração que está tendo câncer, ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é também, desde a semana passada, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele colocou mais um elemento para acender a ira, o ódio dos bolsonaristas contra ele. Ontem, ele autorizou uma operação da Polícia Federal de buscas em endereços de 8 empresários bolsonaristas numa investigação de uma suposta conspiração para um golpe em caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhar a eleição. O que é interessante dessa notícia é que a ira, o foco vai todo para o Alexandre de Moraes, quando não é verdade isso. Ele autorizou, porque é conspiração, conversa de WhatsApp vira crime. Na verdade, ele autorizou as buscas por um pedido da Polícia Federal que fez uma investigação. Então, se alguém merece críticas aí, é a Polícia Federal que reuniu elementos e pediu autorização para essas buscas, não é, Benjamin? Essa história me deixa numa sinuca de bico. De toda a nossa pauta, é a que eu tenho mais dificuldade de ter uma opinião formada. E gostaria, inclusive, de ouvir depois a opinião do âncora do jornal, com experiência. Inclusive porque corre em sigilo de justiça, Sim, né? A gente não sabe realmente o que aconteceu. A história começa com uma reportagem no jornal Metrópolis, que publica uma parte dessas conversas. Nessa parte que eu tive acesso, um dos empresários, um grupo de mais ou menos 200 empresários, no qual participava o famoso velho da Havan, dizia que se o Lula ganhasse, ele preferia um golpe. Eu ia brincar com o Paulo que ninguém pergunta, e se o Ciro ganhar? Ninguém acredita, talvez nem o Ciro, mas não é o cerne. Mas era uma conversa de WhatsApp. E aí a gente vai caminhar num fino, tênue fio da navalha entre o direito à expressão e a conspiração. Precisamos ter mais detalhes do que tinha realmente lá. Eu defendo até a morte o direito de você falar o que quiser e ser responsabilizado pelo que você fala. Defendo até a morte a democracia e o regime jurídico do Brasil. Acho que em alguns momentos nós temos assistido a justiça exagerando. Não sei se era o caso da busca e apreensão, não sei se era o caso da espetacularização desses procedimentos. Mas eu, enquanto vinha para cá hoje, eu me lembrei de uma conversa da ex-primeira-dama, da Marisa, a mulher do Lula, que já faleceu, e que teve a sua conversa íntima, vazada, onde ela dizia palavrões em algum momento da perseguição ao então Lula, que ia assumir ou não o ministério. Nós aceitamos aquilo naquela época. Nós permitimos as conversas vazadas. Nós permitimos o espetáculo público. Talvez esses empresários estejam colhendo algo que plantaram. Tem 2 detalhes importantes aí para serem analisados. Realmente, sigilo de justiça, então não dá para saber se há exagero no primeiro desses detalhes, que é o bloqueio dos bens, que você apreender o celular para verificar as conversas, você quebrar o sigilo bancário para ver se houve movimentação de dinheiro, tudo bem. Agora, bloquear os bens, me parece, ou é um exagero do Alexandre de Moraes, ou tem algum motivo por trás disso para que essa medida tenha sido tomada. E a segunda coisa é a reação de 3 desses 8 empresários, que eles disseram, não, eu não participei de nada, o fato de ter o cliquezinho azul lá que eu li não significa nada. Aliás, nem tem, porque é grupo, né? Não tem o cliquezinho azul. O fato de eu ter lido a mensagem, eu não fiz nada. Quer dizer, quando você fala assim, eu não fiz nada, você está dizendo, talvez os outros tenham feito, né? 3 desses empresários tiveram essa reação aí estranha. Você citou a contaminação de peixes do meio ambiente na Amazônia. E uma pesquisa divulgada nesse começo de semana mostrou que peixes de Roraima estão com um nível de mercúrio acima do limite permitido para consumo,
o que é extremamente perigoso, porque o mercúrio ele ataca diversos órgãos do corpo humano, inclusive o rim, não é? O mercúrio, e aí é só um pouco de história, o Paulo sabe disso porque viveu nessa época, é um dos possíveis causadores da queda do Império Romano, porque os canos de Roma eram feitos com chumbo e mercúrio, então poderia ter sido uma das causas. Por que o mercúrio está aqui nessa região de Roraima? Por causa do garimpo ilegal. Ele é usado para você, enquanto bateia, a lama, separar o ouro da sujeira. E é usado de maneira irresponsável, é jogado de volta no rio. Então, quando a gente não combate o garimpo ilegal, quando a gente, no mínimo, tem uma atitude dúbia, e eu estou me referindo ao ex-presidente, que fez uma das medidas que ele foi cobrado na sua entrevista. Ao atual presidente. Foi um ato falho agora, ou um desejo. Quando ele fala que ele não autoriza a destruição dos bens apreendidos dos garimpeiros ilegais, dos matadores, ele acaba quase que estimulando de uma maneira indireta ao garimpo. E hoje nós estamos pagando o preço. Diversos rios da Amazônia, no caso aqui no estado de Roraima, já estão contaminados. Mas isso serve para o Pará, serve para o estado do Amazonas, estado do Acre. A morte pela contaminação do mercúrio, ela leva a problemas ósseos, ela leva a cegueira e leva à loucura. E a contaminação é irreversível. Depois que você adquire o mercúrio, não tem como tirar. A dose é acumulativa, vai se depositando no teu corpo e as sequelas são progressivas. Se essa pesquisa aponta um motivo de preocupação grave, porque esses peixes contaminados são consumidos pela população e o nível de mercúrio, de contaminação por mercúrio desses peixes é inapropriado para o consumo, é perigoso para o consumo. O Ciro Gomes, na entrevista, mostrou problemas de ex-presidentes brasileiros, mas não é só no Brasil que acontece isso, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta problemas sérios com a justiça dos Estados Unidos e a ex-presidente da Argentina, que é a atual vice-presidente, Cristina Kirchner, teve ontem um pedido de prisão por 12 anos e a inelegibilidade definitiva, perpétua, pelo Ministério Público argentino, por desvio de recursos em licitações de obras públicas. É claro que nossos irmãos argentinos são exagerados. A inelegibilidade é perpétua, né? Aqui a gente concede 8 anos. Para a gente entender bem, é uma briga que está rolando há muito tempo lá na Argentina, as acusações vêm antes desse mandato e o que foi feito é um pedido, não houve julgamento, não houve decisão. Eu fico aqui com o que o atual presidente Alberto Fernandes publicou no Twitter hoje em relação a isso. Abre aspas. Hoje é um dia muito ingrato para quem, como eu, foi criado na família de um juiz, foi educado no mundo do direito e ensina direito penal há mais de 3 décadas. Mais uma vez, transmito o meu mais profundo carinho e solidariedade à vice-presidenta. Por que eu li isso? Porque a gente tem muito essa necessidade do julgamento midiático imediato. O Ministério Público indica o desvio, na verdade é um desvio na ordem de R$1 bilhão, que seria através de uma construtora chamada Austral Construções. Mas é apenas um indiciamento. A ex-presidenta e atual vice-presidenta, ela tem o direito à defesa. Espero que não como aqui, lá, ela tenha um direito a um juiz independente que julgue corretamente e nós vamos ver nos próximos anos o que acontecerá. O que a gente sabe é o seguinte, que apesar da acusação, a vice-presidenta Kirchner, ela é uma das lideranças políticas mais importantes da história da Argentina. E tem vigílias, a polarização também acontece na Argentina. Tem vigílias, manifestações favoráveis à vice-presidente Cristina Kirchner nesse episódio e tem manifestações também mais ou menos da mesma dimensão, contrárias a ela. Com isso a gente chega ao final do Opinião 2.0 desta quarta-feira, agradecendo ao Benjamin Rodrigues Lopes a participação como comentarista. Infelizmente a gente não pôde contar hoje
com a Renata Reis, advogada que participa do Opinião nas quartas-feiras, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo esperta, antenada do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, à tarde, um pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.